Gostaria de ler com os irmãos uma expressão que aparece em 1 Coríntios capítulo 1, aqui no versículo 23, e a partir dela que nós vamos propor uma reflexão. Paulo fala: nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então, para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura. E esse paralelo já começa a fazer algumas propostas, os irmãos considerem. Os judeus aqui, Paulo claramente ele faz alusão ao povo da antiga aliança, né, aqueles que aguardavam de Jeová a salvação, que aguardam até hoje o Messias. São deles os patriarcas, deles vêm as alianças, né? Isso é muito claro quando a gente lê o Velho Testamento. E por outro lado, Paulo fala dos gentios, que são aqueles que não são judeus e também não são igreja, né? No próprio texto aqui de Corinto, mais para frente, no capítulo 10, Paulo faz essa distinção, né? Judeus, gentios e igreja. Quase nós poderíamos falar assim: qualquer pessoa que habita no planeta Terra, hoje, ou ele é judeu, ou ele é igreja, ou ele é gentio. Né? Nós poderíamos resumir a humanidade dessa forma. Paulo aqui então ele vai falar: olha, a mensagem da cruz e o Jesus crucificado, ele trouxe uma mensagem escandalosa com respeito aos judeus. Aqueles que no passado se relacionavam com o Senhor Deus por meio da velha aliança. Nós, nas últimas reuniões, nós estamos fazendo esse caminho até a cruz de Cristo, que é o contexto aqui que Paulo está dizendo. Quero relembrar aos irmãos que, na minha perspectiva, eu me aproximei desse texto sob essa ameaça de Paulo, que é: não anule a cruz de Cristo. Então, a sombra que paira sobre mim quando eu me aproximo dessa meditação de Paulo é: o que eu posso fazer para anular a cruz de Cristo? Quais são os caminhos, quais são as conclusões, o que eu faço, que eu anulo o que Jesus Cristo fez na cruz por mim? Então, Paulo ele inicia, né, essa reflexão dele no versículo 17, dizendo: olha, eu tenho muita clareza que Cristo me enviou para pregar. Só que eu não posso fazer isso mediante sabedoria humana. Porque se eu fizer isso mediante sabedoria humana, eu estou anulando a cruz de Cristo. Se eu servir a Deus pela minha força, se eu tentar oferecer a Deus qualquer coisa por meio da força humana, eu estou dizendo que a obra que Jesus fez na cruz, ela não tem efeito para mim ali. Então isso me fala que a cruz de Cristo ela tem uma proclamação muito poderosa com respeito à humanidade, não só no aspecto da redenção nossa, não só no aspecto da remissão dos nossos pecados e os nossos pecados terem sido perdoados, pagos pelo sangue do Cordeiro. Essa informação ela é extraordinária, ela é maravilhosa, ela nos fascina. Só que isso é a primeira etapa de um processo que a cruz quer fazer em nós. Não é só nos salvar da morte eterna, mas também é nos salvar de nós mesmos. O Evangelho de Jesus Cristo é uma proposta de salvação absolutamente completa para nós. Olhando para trás, salva o nosso espírito, olhando para frente, salvará nosso corpo, e no presente, ele salva a nossa alma. O Senhor deseja desenvolver a nossa salvação dia a dia, para que o Espírito Santo me salve de mim mesmo, desse velho homem, desse Adão caído, que ousou e deseja comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e não aceita as coisas espirituais de Deus. Então Paulo ele vai desenvolvendo isso. Nós fizemos algumas conexões com a última semana do Senhor na terra, à medida que ele vai se aproximando do Calvário. Tentei conectar com os irmãos, né, a questão de que Deus escolheu as coisas humildes deste mundo, as coisas pobres, as coisas desprezadas, as coisas loucas para envergonhar, né, as coisas que esse mundo entende que são ricas, que são prósperas, que são valorizadas. Isso me parece ser fundamental, irmãos. Essa mudança de paradigma de fé, ela é fundamental para nós. Porque muitas vezes a igreja ela tem entrado em caminhos de confusão, onde buscamos, por meio de indicadores terrenos, uma evidência da aprovação divina.
Mas o Senhor Deus já falou que é exatamente o contrário. Deus escolheu as coisas humildes, as coisas que são desprezadas pelos homens para humilhar, para expor ao ridículo, a inutilidade, as coisas dessa terra. Então o homem valoriza o dinheiro, o homem valoriza o ouro, o homem valoriza a prata, o homem valoriza o tamanho da casa, o tamanho do templo, o homem valoriza as vestimentas sacerdotais, o homem valoriza toda a estrutura de coral, toda a estrutura de liturgia, o homem valoriza essas coisas, o homem valoriza multidões. Então, uma reunião com 10 mil pessoas, provavelmente Deus estará ali, uma reunião com 10 pessoas, essa reunião é muito fraca. Isso intuitivamente, porque no reino dos homens, esses são os indicadores do sucesso. Deus escolheu um outro caminho, e isso se manifesta ao longo da última semana com o nosso Senhor Jesus, chorando com respeito a Jerusalém e protestando contra o templo e inclinando e descansando sua cabeça em Betânia, um povoado próximo de Jerusalém onde ele então podia descansar. E são aquelas poucas pessoas muito desconhecidas de muita forma, né? Marta, Maria e Lázaro, que nós temos esse testemunho ali de João 11, tão bonito, que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Não há um testemunho desse do Senhor com respeito ao Caifás, sumo sacerdote da época, qualquer liturgia do templo. O Senhor escolheu as coisas humildes dessa vida. O nosso coração deveria estar muito atento às coisas que Deus escolheu. Semana passada falamos da última ceia, quando o Senhor, naquela noite em que ele foi traído, ele tomou o cálice e disse: este é o sangue da nova aliança, do sangue derramado em favor de vós, bebei dele todos. Essa informação também ela é absolutamente transformadora, porque a nova aliança proposta em Cristo não é uma aspersão de sangue sobre nós, não é jogar sangue sobre a nossa cabeça, não é pegar um sangue e aspergir, é um sangue que nós bebemos, é um sangue que nos dá vida, é um sangue em que nós temos não só uma cumplicidade, mas nós nos tornamos participantes dessa vida. Porque lembram no Velho Testamento? O sangue é a vida. Por isso que era proibido em Israel, não, desde Noé, né? Desde que o homem saiu da arca e que Deus autorizou o homem a comer de tudo que se move, o Senhor fala: do sangue vocês não podem beber, vocês estão proibidos. E em Israel o Senhor também continuou com essa ordenança: não bebam o sangue de nenhum animal, de nenhuma vida, porque no sangue há vida. E de repente o Senhor Jesus vem falando: não, do meu sangue vocês têm que beber. Se tem um sangue que vocês precisam beber, é o meu. Eu sou, né? O meu corpo é o verdadeiro pão, o meu sangue é a verdadeira bebida. João capítulo 6. Vocês precisam beber da minha vida. Por quê? Porque a obra da cruz não apenas nos salva, né, da morte e nos perdoa os pecados, mas também por causa do sangue do Cordeiro derramado, e esse sangue que nós bebemos nessa figura bíblica tão impressionante, quando o Senhor abençoa esse cálice, bebei dele, esse é o sangue do novo pacto, não é nada externo, é tudo interno, e você vai viver por meio da minha vida. Então, 1 João 4,9. Nisto manifestou o amor de Deus por nós, pelo fato dele ter enviado o seu Filho. Para quê? Para que vivamos por meio dele. Vida cristã é muito mais do que um conjunto de costumes, de hábitos, um novo estilo de vida. Vida cristã é permitir que a própria vida de Cristo se apodere de mim, e não mais sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu vivo nessa carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que por mim se entregou numa cruz. Eu sou um milagre, você é um milagre. Somos santuário do Espírito Santo e o Deus eterno deseja viver por meio de nós. Esse é o poder da cruz para transformar a nossa vida e destruir a opressão dos demônios, dos ídolos, destruir a carne, destruir esse mundo, destruir toda a força demoníaca que tenta nos oprimir. O Senhor fala: esse sangue da nova aliança é para você beber. Esse é o novo pacto. É você tomar posse da minha vida. É você permitir que eu viva por meio de você. E aí chegamos agora, né, o Senhor então, ele participa da última ceia, como de costume, como ele fazia, ele ia para o jardim do Getsêmani, né, o horto do Getsêmani, onde ele orava com seus discípulos, onde ele ficava ali em meditação. Judas Iscariotes conhecia bem, sabia o hábito do Senhor,
e ele então leva, né, uma tropa de soldados, porque ele sabia onde o Senhor iria depois da ceia. Era lá naquele jardim, que o Senhor sempre ficava ali antes de ir para Betânia dormir. Então Judas, ele leva aquele exército para lá. Chegando lá, ele já havia combinado, né, irmãos? Lá na época não existia jornal, não existia internet, não existia foto. Então ele falava, olha, quando eu chegar lá, vocês talvez não saibam quem que é Jesus. Eu vou beijá-lo. Aquele que eu beijar, esse é o Jesus. É esse que vocês têm que prender. Então Judas se aproxima do Senhor. Com um beijo, ele sinaliza para os exércitos quem é Jesus. E eles então prendem o Senhor. E a partir desse momento, então, eles levam o Senhor para ser examinado pelos judeus e pelos gentios. Então, a minha proposta para os irmãos depois meditarem é que os evangelhos vão dizer que o Senhor foi examinado, né, por Caifás e pelo Sinédrio de Israel, e o Senhor depois foi examinado por Pilatos. Então, Pilatos como gentio e o Sinédrio, ou Caifás, sumo sacerdote da época, como judeu, eles fazem uma arguição. Quem é você? O que você prega? O que você defende? Quando o Senhor manifesta o seu posicionamento, isso se mostrou escandaloso para os judeus, e isso se tornou loucura para os gentios. Então, o meu convite nessa manhã é nós darmos uma olhada do que o Senhor falou com os judeus e porque nós podemos entender que isso foi absolutamente escandaloso. O que é escândalo na Bíblia? Escândalo é um motivo de fraqueza. Escândalo é um motivo de enfraquecimento. Fala, não, sério, né? Isso aí você está me escandalizando, isso você está tirando a minha energia, você não está me fazendo prosseguir, né, daquele caminho que eu gostaria de caminhar. Por que a cruz de Cristo ela enfraqueceu a lógica judaica? Então, convido os irmãos a abrirmos no Evangelho de Marcos. No capítulo 14. No versículo 53. Fala, levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Versículo 56. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo, nós o ouvimos declarar, eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus, nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse, se és tu o Cristo, filho de Deus bendito, tu és o Cristo, filho de Deus bendito? Jesus respondeu, eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse, que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros, e a dizer-lhes, profetiza, e os guardas o tomaram a bofetadas. E no capítulo 15, na crucificação, no versículo 27, Marcos 15, 27, fala, com ele, Jesus, crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas. Senhor, mais uma vez, queremos nos aproximar da tua palavra com muita gratidão, Senhor. Porque a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Jesus Cristo é o nosso novo edifício, é o nosso fundamento. O teu Filho, Senhor, de fato, conseguiu realizar essa obra perfeita, completa, em favor de nós, Senhor. E nós, mais uma vez,
temos que nos aproximar de Ti reconhecendo que se o Senhor não nos iluminar, se o Senhor não se revelar a nós, é mais uma porção de versículos, uma porção de informações, de coisas que inclusive nós já sabemos, mas nós precisamos de revelação, Senhor. Precisamos daquela luz interior que é capaz de jogar e derramar luz nas nossas trevas e iluminar nosso caminho que nos conduz aos mananciais de vida que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso oramos para que pela Tua graça e segundo a Tua grande fidelidade para com o Teu povo, o Senhor nos edifique e fale aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Nós poderíamos falar, e talvez isso pode ficar claro em Coríntios 2:8, o grande problema da humanidade com respeito à crucificação do Senhor é porque a humanidade não o reconheceu como Deus, né, como divino, como João fala em João 1, o Deus unigênito. Esse é o problema. Paulo vai falar em Coríntios 2:8 que qualquer homem, qualquer daqueles que mataram o Senhor, se tivessem seus olhos abertos para ver que Ele era o Senhor da glória, jamais teriam feito isso a Ele. Então esse é o grande filtro, tanto para os judeus como para os gentios. Não tiveram seus olhos abertos para entender que Jesus, de fato, Ele é o Filho de Deus. Quem sabe, quando chegarmos um pouco mais para frente nesse texto, a gente possa aprofundar mais nisso. Porque essa é a história, irmãos. Nós deveríamos nos deliciar mais nisso. A imagem do Deus invisível é Jesus. Ele é a exata expressão de Deus, é Jesus. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Lá em 2 Coríntios 4:4 fala, Ele é a imagem de Deus. Ele é, irmãos. Jesus, Ele é tudo que nós precisamos. Qualquer outra coisa é reorganizada depois do nosso encontro com Ele. Essa necessidade que temos como Tomé de termos nossos olhos abertos e vemos o Senhor ressurreto e prostrarmos aos pés dele e falarmos, Tu és meu Deus e o meu Senhor. Tu és de fato Deus e Tu és de fato meu Kyrios. Tu és o meu Senhor. Eu faço o que o Senhor manda. Eu vivo nessa terra para ser dirigido pelas Tuas perfeitas instruções, pelos Teus mandamentos. Como precisamos ter nossos olhos abertos para isso. Mas eu queria convidar os irmãos a olharem essa perspectiva da religião judaica e de como o Senhor Jesus realmente trouxe um grande escândalo para eles, quando Ele faz essa menção e esse protesto de que tudo aquilo que os judeus experimentavam na sua relação com Deus seria implodido e o Senhor faria uma nova aliança com Israel. O evangelho que menciona esse dizer em que Mateus e Marcos falam que ele foi acusado, que ele fala, olha, eu destruirei esse santuário, em 3 dias eu reconstruirei outro. Ele é mencionado em João, no capítulo 2, versículo 19. É interessante, o João capítulo 2, então bem no início do evangelho, e é bem no início do ministério do Senhor ali por meio de João. João faz menção de que o Senhor ele entra no templo e também derruba as gaiolas e também briga com os cambistas e também solta os animais. Essa história do Senhor aqui em João 2, ela é muito parecida com Mateus, Marcos e Lucas, quando eles também falam disso. Mas claramente é uma outra Páscoa, é outra data. Mateus, Marcos e Lucas contam essa história na Páscoa em que o Senhor morreu na cruz, nessa última semana do Senhor. João conta essa história no início do ministério do Senhor. Então nós temos aqui pelo menos 2 opções de interpretação de texto. A primeira é que houve uma confusão de João e João pegou um texto que aconteceu 3 anos depois e jogou no início do ministério do Senhor. Que eu tenho dificuldade de acompanhar isso. Talvez o que para mim parece ser o mais fácil de entender é que nessa primeira Páscoa do ministério do Senhor, o Senhor ele protestou contra o que o homem fez com a casa de Deus. E na terceira Páscoa, registrada pelos outros evangelhos, o Senhor também protestou. O que me leva a inferir, e se eu tivesse ficha para apostar, eu apostaria que a segunda Páscoa, que o Senhor talvez foi para Jerusalém, ele também fez a mesma coisa. Ou seja, durante os 3 anos do ministério do Senhor, toda vez que ele subia para Jerusalém e ia no templo, ele protestava contra aquilo que os homens fizeram. Aqui em João 2, o Senhor ele faz isso,
Ele protesta contra o templo, ele protesta contra os costumes de Israel no templo de Deus, e ali as autoridades fazem uma pergunta para ele que faz muito sentido, né? Ele fala, com que autoridade você faz isso? Qual que é o sinal que você... Cara, quem você acha que é para entrar no templo de Jeová e protestar com respeito a essas coisas? E nesse contexto, o Senhor fala alguma coisa inacreditável, e eles nunca mais esqueceram. Porque se João está falando isso no início do ministério do Senhor, na crucificação eles estão lembrando dessas palavras do Senhor. O Senhor fala para eles, vocês estão vendo essa casa? Eu vou destruir essa casa. E em 3 dias eu vou construir uma outra casa. E eles ficaram sem entender, né? Eles falaram assim, nós demoramos 46 anos para construir essa casa. Como é que você vai em 3 dias construir? João continua o texto falando, né? Que os discípulos, depois da ressurreição do Senhor, entenderam essas palavras. E entenderam que o Senhor estava falando de um santuário espiritual que era nele mesmo, por meio do seu corpo. Irmãos, é muito impressionante isso, porque João capítulo 2, nós temos só 2 histórias. Nós temos essa história do Senhor indo na Páscoa de Jerusalém e purificando o templo e dizendo, tudo isso que vocês estão experimentando e tentando cultuar a Deus, eu vou destruir. Antes disso, né, no capítulo 2, nós temos o primeiro sinal que o Senhor faz, que nós conhecemos como o sinal de Caná, né, o casamento ali, transformar a água em vinho. São só esses 2 textos. Quando nós nos aproximamos do primeiro sinal, não é impressionante assim, João ele escolhe 7 sinais no seu evangelho para mostrar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, né? Então, João ele não vai falando vários sinais, ele escolhe só 7. O primeiro sinal que ele escolhe é a transformação da água em vinho, aqui num casamento em Caná. Aqui, quando termina essa transformação, ele fala assim, com esse sinal, o Senhor Jesus iniciou o seu ministério e os seus discípulos viram a sua glória e creram nele. E a gente fica assim, não, mas né, tanta coisa que a gente poderia mencionar de sinal, transformar a água em vinho. Quando nós nos aproximamos desse sinal e falamos, dando ênfase ao casamento, nós não estamos errados, não. Me parece uma boa figura, né? Qualquer casamento que a alegria da festa acabou, o Senhor Jesus tem poder para renovar. Está perfeito isso. Quando falamos que o Senhor é aquele que tem o bom e o melhor vinho, que quando eles bebem, falam assim, nossa, esse vinho é muito melhor do que aquele que a gente estava bebendo, na figura de que isso é a alegria, né, que é o contentamento e a satisfação humana, está certo também. Né? Não está errado fazer essa abordagem, mas me parece que essa história ela tem um sinal mais profundo. Porque em João capítulo 1, João ele fala que quando ele vê o Senhor Jesus, e o Espírito de Deus já tinha avisado ele, que quando ele vê o Senhor Jesus, ele fala, esse é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus. Cordeiro, o animal do sacrifício. O animal que deve ser imolado. O animal que deve ter seu sangue derramado. João, ele dá o testemunho no capítulo 1 que Jesus é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. E nós chegamos no capítulo 2 com essa história do casamento, em que as talhas de água da festa eram as talhas para purificação, não é isso? Então, qual que é a lógica ali para a gente entender o que acontecia com os judeus? Ali tinha uma grande festa de casamento e na época não existia torneira, não existia água encanada, né? Não existia asfalto, não existia carro, não existia meia, não existia tênis. Então era muito comum, né, em festas e grandes ajuntamentos, separarem grandes tanques de água para usar essa água para lavar os pés, lavar as canelas das pessoas que chegavam para a viagem, mas também para lavar os utensílios. Porque numa festa você tinha o prato, você tinha o cálice, você tinha o copo, e eles precisavam lavar essas coisas. Ali, João vai dizer que nessa festa haviam 6 talhas de água para purificação. Então, essa água não era uma água para beber. Era uma água para purificar. Era uma água para lavar pé das pessoas que chegavam. Era uma água para lavar os utensílios da festa. 6 talhas,
que são grandes tanques de água, com cada talha tendo de 2 a 3 metretas. Então as metretas são baldes. Então são baldes grandes, talvez de 30, 40 litros. Então assim, você tem um tanque d'água, talvez em torno de 100, 120 litros. As pessoas pegavam uma metreta, que é um balde, jogava dentro da talha, pegava a água para lavar as coisas, para lavar os pés. E é essa água da purificação que o Senhor transforma em vinho. É quase que, irmãos, e talvez a gente não consiga perceber isso, não é que o Senhor transformou o vinho do filtro da água da casa. O Senhor transformou em vinho a água que era usada não para beber, mas para purificar. É como se alguém agora fosse lá no banheiro e abrisse a torneira do banheiro e começasse a sair vinho da torneira. E a gente pega aquele reservatório de água do sanitário do banheiro nosso, a gente abre para ver lá dentro, tem vinho lá dentro. E a gente pegasse todos os nossos reservatórios de água e tem vinho dentro desses reservatórios. E aí eles falam assim, vinho? O que nós vamos fazer com ele? Nós vamos beber esse vinho. E nós vamos descobrir que esse vinho é muito melhor do que qualquer outra coisa que já existiu. Então, para nós parece muito claro o que João está indicando aqui, que a purificação da humanidade de uma forma perfeita e completa, e esse é o sinal da glória do Cordeiro, é que nós já não seríamos mais lavados e purificados, nem por sangue de bode, nem por sangue de novilho, muito menos por água. Seremos purificados pelo próprio sangue de Jesus. O sinal ali, né, lembra quando Paulo vai dizer que a nossa comunhão é no cálice do sangue de Cristo? Né? O vinho não tipifica o sangue do nosso Senhor? É como se o Senhor Jesus está falando assim, ei, eu sou o Cordeiro de Deus e eu vou tirar o pecado do mundo. E não vai faltar sangue, não vai faltar vinho. Eu vou purificar tudo. Eu vou trazer uma purificação completa na humanidade. Eu sou o Cordeiro de Deus e eu vou tirar o pecado do mundo. E na continuação do texto, nós temos essa informação dele, indo para o templo e falando, eu vou destruir isso. Isso aqui não vai ser mantido. Eu vou destruir isso. E em 3 dias, eu vou construir algo novo. E é justamente essa fala do Senhor que o Sinédrio usa para condená-lo ali quando ele está sendo julgado. É verdade, Jesus, que você ameaçou o templo? É verdade que você disse que você vai destruir esse templo? Então trouxeram, né, testemunhos e falaram, não, nós já escutamos. E talvez eles estavam achando que o Senhor ia dinamitar, ia trazer picareta e tentar destruir. E eles mesmos falam, não, e ele diz que ele vai construir um novo templo que não será feito por mãos humanas. Então ele está condenando esse templo feito por mãos humanas e ele está falando que a proposta dele agora é uma habitação a Deus por meio de alguma coisa que homem algum é capaz de fazer. Quando o Senhor está ali crucificado no madeiro, uma das críticas e uma das observações que eles fazem é assim, aí, não era você que iria destruir o santuário? Não era você que falou que aquilo que nós cultuamos, adoramos, ia ser destruído? Cadê? Ó tu, que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas. Cadê? Irmãos, então nós sabemos pelas Escrituras, é que aquilo que o Senhor falou, Ele de fato fez. E isso é um soco no estômago, isso é uma agressão, ou para usarmos aqui a expressão de Paulo, capítulo 1, versículo 23, isso é escandaloso para a religião. A graça do Senhor e a cruz de Cristo é escandalosa àqueles que querem viver por meio da religião. A religião humana, a tentativa do homem de entender, Deus está ali, eu vou até Deus, lá onde eu vou para Deus, eu ofereço holocaustos, eu ofereço sacrifícios, eu ofereço oferendas, eu dou dízimo, eu dou ofertas, eu entrego primícias. Eu entrego isso para alguém, porque eu não sou sacerdote, eu tenho um mediador entre eu e Deus. Esse mediador, ele vai fazer o serviço que eu não sou capaz de fazer. Eu dependo de alguém para que isso aconteça. Esse sacerdote, ele vai fazer, ele vai apresentar para Deus, Deus vai se agradar ou não disso, eu vou voltar para minha casa justificado, perdoado,
e daqui a algum tempo eu vou voltar na casa, eu vou oferecer a Deus outra coisa, e é assim que nós vamos vivendo. O que o Senhor Jesus está falando assim, vocês estão vendo essa relação suas com Deus? Eu vou destruir isso. Não vai ser mais assim, pessoal. Não é Deus lá, vocês aqui, não é um grupo de pessoas especiais e melhores que são intermediários entre vocês e Deus, e vocês não vão precisar ficar oferecendo sangue de novilho, sangue de bode. Vocês vão ter que pegar sangue de pomba. Se vocês são pobres, não têm dinheiro para comprar um cordeiro, vou comprar uma rolinha, vou oferecer esse sangue. Não, acabou, pessoal. Agora é o sangue do Cordeiro de Deus. É um sacrifício. Não, mas cadê a casa de Deus? Não procura em lugar nenhum. A casa de Deus não está num local geográfico, não. Não é uma casa que se santifica. Aqui não é uma casa de Deus. Vai acabar isso. Não, e os intermediários entre Deus e os homens? Vai acabar também. Só vai ter um intermediário entre Deus e os homens. Não é isso que 1 Timóteo 2 fala? Só há um intermediário entre Deus e homens. Jesus Cristo, homem. Só Ele é o intermediário. Não há ninguém que vai fazer esse trabalho. Um super ministério, um super pastor, uma super profetisa, alguém espetacular, que tem condições espetaculares. E não significa que não há pessoas com dons extraordinários, mas ele não é intermediário entre Deus e os homens. Eu não preciso dessa pessoa para chegar a Deus. Eu não dependo de alguém para ter uma revelação. Eu não dependo de alguém para ter uma visão. Dependendo de um intermediário que me fala as coisas do Senhor. Oferecer sacrifícios e oferendas para Ele, para que Ele ofereça a Deus. O Senhor fala, eu vou acabar com isso. E onde nós vamos adorar a Deus? É num endereço físico? Eu vou acabar com isso também. Então eu já sei. Sacrifícios nós vamos ter que entregar para Deus. Né? Então, dependendo da minha semana, dependendo do meu dia, se eu tiver um dia muito ruim, se eu tiver uma semana muito péssima, eu vou trazer um grande sacrifício para Deus, para Ele saber. Não, eu vou acabar com isso também. Não vai ter vários sacrifícios. É um só. E é eterno, e é irrevogável, e é imutável, é o meu sangue. Acabou. Porque a lógica de Israel era uma tentativa de manipular Deus por meio do esforço humano. E nós começamos a ter um pouco essa noção, e ela nos acompanha muito, porque a religião nos leva a isso. Nós olhamos para nós e falamos, nossa, essa semana, Deus, eu sei que essa semana eu pisei na bola com o Senhor. Eu sei que o que eu fiz, o que eu estou fazendo, as coisas... Mas, Senhor, se eu fizer um sacrifício, se eu prometo para o Senhor, eu vou fazer um voto, eu vou tentar melhorar, eu vou tentar mudar. Não faça isso, você está anulando a cruz de Cristo. Você está anulando o que o Senhor Jesus fez. Ele fala, eu vou destruir a forma como a humanidade ou os judeus se relacionam com Deus. Não vai ser mais assim. Não vai ser você trazendo sacrifícios no templo que vai te dar acesso a Deus. Acabou, pessoal. O acesso que você tem a Deus é por meio do meu sangue. A minha cruz. Então, se por um lado nós olhamos para Deus e anulamos a cruz de Cristo, quando nós nos sentimos em débito com Ele e prometemos para Ele ofertas e sacrifícios para compensar nossas mazelas, por outro lado, e é o mesmo problema, só que é o outro lado da moeda, é quando nós nos orgulhamos das nossas boas obras. Quando nós falamos, até que eu não estou tão ruim não. Para falar a verdade, eu sou melhor que você. Para falar a verdade, eu ajo melhor que você. Eu sei mais do que você. Eu posso me apresentar diante de Deus nessa semana? Eu nem preciso da cruz de Cristo. Eu nem preciso do sangue dele. Porque essa semana eu fui top. Até onde eu entendi, eu não pequei, eu não errei. Eu dei oferta, eu vendi um carro e dei para os outros. Eu fui nos ministérios, não faltei nenhuma reunião. Você está anulando a cruz de Cristo. Porque o que te dá acesso ao Senhor não são as obras, nem as más, nem as boas. Quando nós começamos a nos medir pelas coisas que eu ofereço de sacrifício a Deus, então a gente começa a se comparar e a gente começa a falar assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Quem que é melhorzão aqui? E a gente não percebe que a cruz de Cristo, ela destruiu qualquer reputação humana.
Porque só há um Salvador, só há um intermediário, só há uma pessoa, o resto tudo bebe dele, vive para ele. Então, não importa a desgraça da semana que eu tive, eu me aproximo pelo sangue de Cristo. E não adianta, e não importa a ótima semana que eu tive na presença dele. Cada vez que eu comparecer diante do Senhor, eu só acesso ele pelo sangue de Cristo. O novo e vivo caminho, não são novos e vivos caminhos, é um novo e vivo caminho. Por isso que é tão horroroso para o nosso Senhor nós tentarmos de novo, irmãos, reconstruir um templo e tentarmos ter uma rotina de oferecer sacrifícios a Deus para sermos aprovados ou perdoados por Ele. E não temos uma conduta humilde diante do Senhor de não importa o que eu fiz, nem para o bem, nem para o mal. Eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro e eu acesso a presença do meu Senhor pela obra da cruz. Só pela obra da cruz. E quando isso se torna realidade para nós, então nós somos despidos de qualquer jactância, ou não. Não é isso que Paulo fala em Romanos? Onde, pois, está a jactância humana? Foi de toda jogada fora, porque não há glória e honra para homem. Não tem nenhum homem, nenhum. Pode pensar em quem você quiser. A mulher mais piedosa que você conhece, não tem ninguém que possa acessar o trono de Deus se não for mostrando o sangue de Cristo. É o sangue do Senhor Jesus que dá esse caminho para nós ao Senhor Deus e Pai. O Senhor Deus só aceita o que é de Cristo em nós, só. Mais nada. Então, para o pecador, isso é palavra de graça. Agora, para o religioso, isso é um escândalo. Porque quando nós falamos assim, irmãos, não é uma reunião de oração que viabiliza a sua santidade. Não é uma reunião de oração que vai levar você para perto de Deus. Não é porque você vai numa reunião de oração que você vai agradar a Deus. Aí eu já escutei um irmão falando comigo assim, então eu não vou mais na reunião de oração. Foi porque você inverteu. O religioso quer fazer as coisas para agradar a Deus ou para manipular a boa vontade de Deus. Sendo que, na verdade, tudo começa por meio de Cristo. Essa é a grande diferença da lei e da graça. Então a lei fala, faze isto e viverás. A graça fala, porque eu vivo, eu faço isso. Então, quando nós falamos, não, eu quero ir para uma reunião de oração, porque eu quero servir meus irmãos, eu quero orar, mas não é para isso agradar a Deus. Eu já estou agradável a Deus por meio da obra de Cristo. O que eu quero é responder ao Senhor aquilo que o Senhor fez por mim. É uma inversão. Então, qualquer coisa que a gente inverta a ordem, a gente se torna religioso. E a gente começa a se comparar. Eu não falto, você falta, eu chego na hora, você não chega. Nas escalas eu estou sempre ativo. E a gente começa a andar segundo os homens. E nisso há uma carnalidade que corrompe, essa vida de Cristo comunitária. Toda honra e glória seja dada à única pessoa que fez a obra. E nós só temos um intermediário entre Deus e os homens, Jesus. Então essa lógica de que a oração dessa pessoa é mais poderosa do que a minha, porque ele parece ser mais santo, e aí a gente lê Tiago 5, muito pode na sua eficácia a oração do justo. Aí nós imaginamos, nossa, esse muito pode. Na sua eficácia, a oração do justo, deixa eu ver quem eu acho que é a pessoa mais justa que eu conheço. Então se eu pedir para essa pessoa orar por mim, eu acho que Deus vai ouvir mais a oração dela, porque a oração dela tem mais poder do que a minha, porque eu sou um cristão nota 5. O que nós vamos fazer? Nós vamos voltando para o tabernáculo, ou nós vamos voltando para o templo judaico e começamos a ter uma relação assim. Ô sacerdote, você pode ser um intermediário entre eu e Deus? Você pode apresentar para Deus minhas situações? Eu tenho uma ótima ideia, eu vou no confessionário. Eu falo para um sacerdote todos os pecados que eu cometi. Esse intermediário, que eu não sei, eu realmente não sei, não estou sendo irônico, não tenho a mínima ideia, eu não sei se tem uma tabela, se eles... Diante dos pecados que ele ouviu, ele fala, então agora você vai ter que rezar 10 Pai Nosso, 5 Ave Maria, 3 Rosário, 1 terço, você tem que fazer essas coisas para te liberar. Nós estamos voltando para o templo, nós estamos voltando a tentar oferecer sacrifícios a Deus para Ele ficar feliz com a gente. Deus, olha as coisas que eu estou fazendo para o Senhor, Deus, olha aqui. E a gente tenta fazer malabarismo gospel, evangélico e manipular o humor de Deus com o pior das conclusões. As minhas obras e os meus sacrifícios me darão acesso a Deus.
O meu jejum vai dar acesso a Deus. A minha vigília. Ler a Bíblia mais. Irmãos, tudo isso não é que é pecado, muito menos que é pecado, ou muito menos, mas isso não é a origem. Isso é uma resposta. Eu posso comungar do Espírito Santo. E nas comunhões e nas lutas que eu tenho, ele me leva a jejuar. Me leva a ler a Bíblia. Me leva a vigílias. Me leva a servir. Mas não é, se eu servir, aí Deus vai me abençoar. Se eu servir, Deus vai me aprovar. Porque isso são sacrifícios humanos. É uma tentativa de agradar a Deus. Porque as religiões que existem na Terra lidam com o divino ou com os poderosos que eles entendem, dentro sempre dessa perspectiva. Todos eles. Desde a macumba, aonde vai procurar os 7 trancas, 7 cachoeiras, 7 rios, pombagira. Se eu entregar uma pipoca para ele, com uma cachaça, se eu entregar na encruzilhada, meia-noite, e eu, quem sabe, essa entidade, que é mais poderosa do que eu, ela vai poder me ajudar. Trago a sua pessoa amada em 3 dias. Então eu vejo alguém que eu entendo que tem mais poder do que eu, e eu ofereço sacrifícios para ele, para que ele me ajude. Ou, como acontece, eu entendo pouquíssimo disso, alguém vai gritar graças a Deus, eu não tenho interesse nenhum de estudar sobre Ogum, Umbanda e qualquer coisa assim, mas aí você tem assim, você tem o guerreiro de Ogum, e eles são muito bravos, então se você romper seu voto, se você... Então você... E aí entra nessa loucura. Mas irmãos, nós não estamos fazendo isso com o nosso Deus, e nós não estamos mais ou menos lidando com Jesus Cristo dessa forma. Olha, vou te falar, vai no monte 7 semanas seguidas, não rompe a cadeia. Se você parar no meio, você não vai alcançar a sua bênção. Amarra a fitinha. Abençoa o copo d'água, põe na televisão. Você tem que fazer sacrifícios. E nós adentramos numa experiência com Deus que nós voltamos para alguma coisa muito parecida com o que os judeus experimentavam. E o Senhor Jesus fala, não, isso aí vai acabar, pessoal. Vai acabar. Eu vou destruir isso. Não haverá mais o lugar santo. Não há mais o dia santo. Domingo não é o dia do Senhor para você ver Deus. Todos os dias são do Senhor. Não há mais a casa santa. Nós somos a casa de Deus. Deus habita em nós. Somos santuário do Espírito Santo. Não há mais um lugar que ali é a casa de Deus. Não há mais pessoas que intermediam a sua realidade com Deus. Que você depende deles em termos de visão, direção, palavra, e você necessita deles para que eles ou te guiem ou te protejam de Deus. Não tem jeito de você me proteger de Deus. O que vai acontecendo é que, ao longo do tempo, acabou o tempo, né? Nem vai dar para entrar nos textos. O que vai acontecendo é que, ao longo dos tempos, o cristianismo, né, da igreja primitiva foi voltando muito para a experiência de Israel. E nós lemos a Bíblia, lemos o Velho Testamento e começamos a confundir as coisas. Nós lemos o Velho Testamento não para obedecer o Velho Testamento, porque ele acabou em Cristo Jesus. Nós lemos o Velho Testamento para entender as figuras, a aplicação, porque, por exemplo, você vai assim, não, eu não quero saber de Velho Testamento, não. Nunca vou ler Velho Testamento. Então o que você vai fazer? Não, vou ler só Novo. Aí você vai ler lá João Batista. Eis o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus? Por quê? Aí você tem que ir para o Velho Testamento. Quantas profecias tem no Novo que estão vinculadas no Velho? Então é impossível nós não conhecermos o Velho Testamento. É impossível nós não lermos o Velho Testamento e é quase impossível nós não nos deliciarmos com a lindeza da obra do Senhor por meio do Velho Testamento. Mas nós não obedecemos à velha aliança. Porque nós estamos debaixo de uma nova aliança, feita pelo sangue do Cordeiro de Deus, em que ele diz que a velha aliança vai ser destruída e por meio dele ele vai construir uma nova aliança. Então lembrem-se, Gálatas 3,15. Paulo fala assim, falo isso como homem. Estou nem falando sobre Deus, não estou falando isso como homem. Quais de vocês, enquanto homens, podem mudar uma aliança feita? Uma vez ratificada uma aliança, você pode acrescentar alguma coisa a essa aliança? Nós fazemos um acordo aqui. A gente assina um acordo. Eu posso falar assim, Robin, não quero mais não, eu vou mudar algumas coisas desse acordo. Paulo fala, é impossível. Uma aliança, uma vez ratificada, ou ela é obedecida, ou você ignora ela.
Então ele vai falar, irmãos, nós temos uma nova aliança em Cristo. Então não é que nós estamos fazendo reparos na velha aliança. Algumas coisas do Velho Testamento eu obedeço, outras não. Pegamos a lei de Moisés, falamos, essas leis de Moisés eu obedeço, essas outras leis de Moisés eu não obedeço. Não, o Senhor fala assim, não, eu vou destruir tudo. Eu vou destruir a forma como vocês se relacionam com Deus. E eu vou construir uma nova forma. Eu vou propor para vocês uma nova maneira de vocês se relacionarem. E isso se dará por meio do meu sangue. Os judeus não deram conta. Né? E se não tivesse visão, eles não iam dar conta mesmo, porque o Senhor estava indo contra tudo aquilo que eles entendiam e experimentavam ser de Deus. Porque, de novo, como falamos semana passada, o templo é a ideia humana ou de Deus? É de Deus. E o sacrifício é de Deus. E as ofertas é de Deus. O que aconteceu é que os homens não conseguiram entender, Hebreus 10:1 vai falar isso, que isso eram figuras. Isso apontavam como sombras para aquilo que era pleno, que era Cristo. Então, quando o pleno veio, os homens preferiram ficar com a religião. Então o Senhor fala, eu sou melhor do que um estudo bíblico. Nós vamos falar, Senhor, eu prefiro o estudo bíblico. Mas por meio do estudo bíblico, eu quero te ver. Então a gente inverte. Nós colocamos a religião e as nossas atividades religiosas à frente da pessoa do Senhor Jesus. Na verdade, colocamos Ele como centro e por meio dele, Ele manifesta a sua vontade. Então os irmãos lembram, Mateus, Marcos e Lucas fazem essa menção, a gente conhece isso como Apocalipse do Senhor Jesus, a escatologia dele, né? Quando ele vai falar sobre o tempo do fim, Mateus 24, por exemplo, né? Os três evangelhos falam que tem a mesma situação. Eles estão no templo, e aí eles no templo, o pessoal começa a elogiar o templo. Ó Senhor, olha as pedras, olha o ornamento. Que coisa mais maravilhosa, né, Senhor? Olha a casa de Deus. Que coisa linda. O Senhor fala para eles, em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra. Vocês estão vendo esse templo? Não vai sobrar nada dele. Os discípulos assustam com a resposta do Senhor. E depois, na intimidade, eles procuram o Senhor e falam, mestre, nos diga. Né? E aquelas 3 perguntas de Mateus 24:3, né? Quando se dará a consumação dos séculos? Quais são os sinais da tua vinda? E quando se darão essas coisas? E o Senhor, ele fala para eles. E o Senhor, talvez ele mostre, né, por meio da materialidade, né, da história, questões espirituais. Porque o Senhor fala, esse templo e essa cidade serão destruídas. E nós sabemos que aconteceu isso historicamente. Né? O Senhor, quando ele termina de falar isso, fala assim, em verdade vos digo, não passará essa geração até que isso se cumpra. Né? Em Lucas vai trazer uma adição muito importante. Ele fala assim, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até a consumação do tempo. Porque até hoje, irmãos, Jerusalém é uma cidade que não é dirigida pelos judeus. Não há nem templo mais. O Senhor, no ano 70, né, depois de Cristo, o Senhor entregou Jerusalém aos romanos. Ali, quando João escreve sua carta, ele já escreve essa carta 20 anos depois que Jerusalém não existia mais. É impressionante isso, irmãos. Os irmãos que têm interesse aí, não sei se todos têm, podem buscar na internet, tem um livro muito famoso, chama História dos Hebreus, de Flávio Josefo. Ele escreve centenas de páginas, porque ele foi um cronista contratado pelo Império Romano para contar a história. Ele tem centenas de páginas que ele conta a história da destruição de Jerusalém. Né? Então, 3 anos antes, no ano 66, 67, os judeus fizeram uma rebelião. Né? Eles expulsaram os romanos de Jerusalém e falaram, nós vamos dominar aqui de novo. E não foi dando certo. Né? Vespasiano, o imperador romano na época, mandou Tito, seu general. E eles então, e Flávio Josefo, ele entra em muitos detalhes nisso. Como que Jerusalém foi destruída. E o Senhor fala em Mateus que era tempo de vingança. Porque quando o Senhor Jesus, o Messias, o Filho de Deus, ele vem à humanidade e fala, eu tenho para vocês uma nova aliança. Aceitem. E os judeus falam assim, não, nós não vamos aceitar. E o Senhor fala assim, então o sangue dos profetas, começando de Abel, vai cair sobre vocês. Qual foi a resposta deles? Pode cair. Que caia sobre nós. Que o sangue dos profetas, que o sangue de Deus, que o sangue do Messias caiam sobre nós. E o Senhor fala, então, será tempo de vingança. O Senhor, ali, Flávio Josefo diz que 97 mil judeus foram levados escravos
principalmente para o Egito, para serem escravos dos romanos. E 1.100.000 pessoas morreram na destruição de Jerusalém. E morreu tanta gente porque foi na época da Páscoa. Então, muitos peregrinos que vieram de várias regiões e nações, judeus, para celebrar a Páscoa em Jerusalém, eles se viram sitiados por Roma e ficaram lá até a sua morte. Flávio Josefo vai dizer que as mulheres e crianças, né, mais novas se tornaram escravas, né, os mais jovens se tornaram escravos, os fracos e os mais velhos simplesmente eles mataram. Mataram mais de 1 milhão de judeus. Eles destruíram o templo. Não ficou pedra sobre pedra. É um fracasso da nova aliança? Deus tem falhado? Não, o Senhor está mostrando, não olhem para isso. Não é nessa estrutura que se dá agora a sua experiência com Deus. A sua experiência com o Senhor se dá por meio de sangue de Cristo. E quando o Senhor fala isso para os judeus, eles ridicularizam ele, bofeteiam ele, cospem na cara dele e não aceitam o seu testemunho. Eu sou o Cristo. Eu sou o Filho de Deus. E qual que é a última palavra que o Senhor fala, nós lemos aqui em Marcos 15? A última palavra que ele tem para a nação de Israel. Vocês vão me ver novamente. Eu me assentarei à destra do meu Pai e vocês me verão voltando, descendo dos céus. E essa é a palavra para Israel hoje. O Senhor voltará. E Israel verá aquele a quem eles transpassaram. Essas profecias aparecem, por exemplo, Apocalipse 1:7, né? As nações verão, eis que eu venho com as nuvens, todos os olhos verão, e eles verão aquele que eles transpassaram. Zacarias 12, versículo 10, também tem essa linda profecia. Quando vai falar, na casa de Davi, o Senhor derramará espírito de súplica e de quebrantamento. Eles verão aquele a quem eles transpassaram. E lamentarão como alguém que pede um unigênito. Irmãos, a palavra do Senhor para Israel é: vocês não estão me aceitando, mas um dia eu voltarei. E vocês me verão descendo do céu. E eu colocarei meus pés no Monte das Oliveiras. E vocês entenderão que o sangue da aliança que eu fiz, por meio do meu pacto e por meio da minha obra da cruz, é o que durará eternamente. Nós, igreja, não estamos esperando isso. Nós não esperamos a vinda do Senhor nessa terra, nós estamos esperando o arrebatamento. A promessa para a igreja, para todos aqueles que creram no Senhor, que estão nele, não é ver o Senhor descendo do céu. É descermos com ele do céu para essa terra. Então, há muita divergência no povo de Deus sobre o arrebatamento, né? Se é antes, durante, depois. Existem propostas de ter um arrebatamento, 3 arrebatamentos, ok. Mas uma coisa é certa, a igreja aguarda o arrebatamento. A promessa para o povo de Cristo é que num piscar de olhos, todos nós seremos transformados. Seremos levados para Ele. Não é uma casa terrena, é a casa espiritual. Não é um lugar nessa terra, é um lugar em Cristo. E foi isso que fez, inclusive, Estevão ser perseguido, não foi? Então, assim, o que levou os judeus a matarem Estevão? Lá em Atos 7, o primeiro mártir foi quando ele disse que Deus não habita em casa feita por mãos humanas. Então a Bíblia vai dizer que, ouvindo isso, os judeus pegaram em pedras e não quiseram mais ouvir. Então é como se fosse assim: você está tentando construir alguma coisa para o Senhor, para se relacionar com Ele, Ele já fez a obra. Ele já fez a construção. Efésios 2 vai dizer que o fundamento da casa de Deus é o Senhor Jesus. A rocha, a pedra fundamental é o Senhor Jesus. O fundamento dessa casa é a doutrina apostólica e nós somos essas pedras construídas sobre a base que é Cristo. A mesma coisa que Pedro vai falar em 1 Pedro 2. No versículo 9, ele fala: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Nós agora temos um sacerdote que faz e eu sou um leigo? Não, somos sacerdotes. Todos nós temos o privilégio de estarmos diante do Senhor, o servindo. Nós não precisamos de um outro homem para fazer isso. Mas como que Pedro começa essa entrega de que vocês são sacerdócio real do Senhor? Ele vai falar da pedra que os construtores rejeitaram,
E agora nós somos casa espiritual edificados juntos, como pedras vivas. Então, essa realidade em que o Senhor implodiu a religião de Israel e nos propõe uma nova aliança e uma nova experiência com Deus, ele vai dizer que para aqueles que não creem, né, é escândalo, é rocha de ofensa, pedra de tropeço. Mas para nós, os que cremos, é a preciosidade. Porque o que me dá acesso a Deus é o sangue de Jesus Cristo. Não aceite em nenhum aspecto a acusação satânica que te convida a se afastar da comunhão de Deus por causa das suas obras. Isso anula a cruz de Cristo. Você desvaloriza o que o Senhor fez por você. Você diminui o sangue eterno oferecido pelo Filho de Deus. Porque o que nos dá acesso a Deus é o sangue de Cristo. Não se vanglorie das suas obras. Não se ensoberbeça, não se ache melhor do que qualquer pessoa. Porque qualquer manifestação de valor eterno na nossa vida é feito pelo Espírito Santo de Deus que opera em nós. Então, não há essa questão de desnivelamento, né? O nosso tempo acabou, eu queria ter entrado em Hebreus. Depois, se os irmãos lerem Hebreus, eu acho que eu não vou voltar nisso depois, tá, irmãos? Então, depois de um ano, se mandar no grupo, assim, irmãos, se os irmãos lerem Hebreus de 6 a 10, ali o escritor de Hebreus ele vai trazer esse conceito, né? Os irmãos que tiverem interesse, leiam Hebreus de 6 a 10. Hebreus 6 começa com o escritor de Hebreus falando: não volte a fazer com que o Senhor seja envergonhado por meio da sua vida. Se você cair depois de tudo aquilo que você já entendeu que ele fez, você está crucificando novamente para si mesmo a Jesus Cristo. Então, quando eu falo assim, não, Senhor, o que vai me dar acesso ao Senhor são os meus sacrifícios a Ti. Não. Eu estou crucificando o Senhor, eu estou ignorando o que Ele fez por mim. E ele termina no capítulo 10 falando a mesma coisa. Se vocês andarem em pecado, vocês estão profanando o sangue da aliança. Vocês estão ultrajando o espírito da graça. Então nós temos esse sanduíche aqui. Palavra duríssima das Escrituras. Porque essa é uma pergunta que o escritor de Hebreus fala. O que faremos se negligenciarmos tão grande salvação? Vocês vão comparar a obra da cruz de Cristo com o sacrifício de bichos do Velho Testamento? Vocês vão limitar a experiência que vocês têm com o eterno, com o sangue de Cristo, dessa nova aliança, dessa super aliança? Você vai comparar isso com a experiência de Moisés no deserto? Então Hebreus começa no capítulo 1 falando que o Senhor é superior aos profetas, é superior aos anjos. No capítulo 3 ele é superior a Moisés, porque Moisés foi servo na casa de Deus. Moisés foi fiel à casa de Deus como servo. Jesus, porém, é fiel à casa de Deus como filho. Então não compare Moisés com Jesus, não compare. A aliança do deserto, a aliança de Moisés, ela é uma sombra da verdadeira aliança do sangue do Filho de Deus. No capítulo 4, o escritor de Hebreus fala: o Senhor Jesus é superior a Josué, porque Josué adentrou com o povo numa terra, né, do descanso. Mas nós descobrimos que quem nos leva a um verdadeiro descanso é Jesus Cristo. Josué é uma figura. Mas aí quando chegamos no 6 a 10, ele vai dizer isso, irmãos. Os sacrifícios do passado tinham que ser repetidos, vez após vez. Nos convinha alguém como o Senhor Jesus, que ofereceu um sangue perfeito, porque é sangue de Deus, e com uma única oferta, ele nos purificou. E ele abriu esse caminho para nós. Medite nisso. O religioso rejeita isso. O religioso tenta manter uma relação com Deus baseada no seu procedimento, no seu comportamento. Ele tenta conquistar a Deus por meio das suas atitudes. E quando nós entramos nessa realidade, nós nos comparamos, porque é inevitável, porque é a forma como eu lido com Deus. Então, se Deus me aceita, eu sou mais próximo de Deus pelos sacrifícios que eu ofereço, é muito tentador eu olhar para o lado e falar: você não oferece o sacrifício que eu ofereço, então você é pior do que eu. Não é assim. O Senhor fala: eu vou destruir isso. E eu vou construir uma nova base e uma nova relação. Eu termino convidando você a pensar nessa impressionante história, que ela às vezes fica misturada e confusa na nossa mente, porque nós lemos muito o Velho Testamento e nós não conseguimos entender a revolução da nova aliança. E talvez a gente poderia fazer isso,
né? Porque quando o Senhor morre, e nós temos essa questão, no ano 70, Jerusalém e o templo é destruído. Mas quando o Senhor morre, Mateus vai dizer que quando o Senhor entrega seu espírito, o véu do santuário foi rasgado. Toma posse disso, irmãos. E foi rasgado de alto a baixo. Não é uma obra humana. Não foi o homem, foi Deus, porque é de alto a baixo, é Deus que do alto rasgou o véu e falou: entrem, acessem a minha presença, vivam no santo dos santos, desfrutem de uma comunhão inquebrável comigo por meio de Jesus Cristo. Sendo assim, eu convido você a pensar, se nós pudéssemos pegar uma máquina do tempo e nós pudéssemos voltar lá para o deserto, e temos uma conversa com qualquer israelita no deserto. Então imagina, a gente volta para lá. Eu apareço lá em Israel, lá naqueles 40 anos lá. A gente sabe pela história, isso é bem no início ali de Números, né? Que a distribuição do arraial era feito com o tabernáculo do Senhor no centro e o acampamento de Israel era dividido como uma cruz, né? Então ficava três tribos em cada, norte, 3 tribos no leste, 3 tribos no oeste, 3 tribos no sul. Os levitas não tinham terra, né? Os levitas eles ficavam entre o povo e no meio da congregação ficava o tabernáculo, aonde se manifestava a presença de Deus. É onde de dia tinha uma coluna de nuvem e de noite uma coluna de fogo. Ali, nesse tabernáculo. E aí, vamos tentar imaginar, porque se na contagem, em Números 2, vai dizer que existiam mais de 600 mil homens prontos para a guerra, muitos irmãos vão calcular que ali, tranquilamente, nós estamos falando mais ou menos de uma multidão de 2 milhões de pessoas. Porque tirando crianças, tirando mulheres e tirando os levitas, né, já tinha mais de 600 mil pessoas. Então, quando a gente pensa no deserto e no tabernáculo deserto, às vezes a gente pensa quase como se fosse um quarteirão aqui, né? Mas nós estamos falando quase de uma cidade igual Belo Horizonte. Então, tenta imaginar, tá? Eu peguei uma máquina do tempo, fui lá para Israel, lá para o deserto. Aí um israelita ali de uma tribo, ele se aproxima da sua esposa de manhã e fala assim: olha, eu vou ter que ir lá no tabernáculo. Eu pequei contra o Senhor. Eu vou oferecer uma ovelha, eu vou oferecer um cordeiro como confissão dos meus pecados para ele. Vou aproveitar e levar umas primícias, eu vou levar algumas coisas. A esposa dá um beijinho nele e fala: vai com Deus, eu vou lá encontrar com ele. E aí ele começa a andar, e talvez, dependendo da ponta que ele está morando ali, são alguns quilômetros. E aí vocês já viram quando a gente viaja de carro, e aí nós estamos indo para algum lugar que a gente tem uma montanha, um pico longe, aí você olha assim, aí à medida que você vai viajando, você vai se aproximando, né? Aí você fala: nu, esse negócio que era pequeno, a distância, eu vou chegando, e o negócio vai crescendo, e o negócio, você passa ao pé, eu fico tentando imaginar um israelita se aproximando do tabernáculo, sendo guiado pela coluna de nuvem, que está em cima do tabernáculo. E ele passando pelas tribos, ele passando pelas casas, levando o seu cordeiro, caminhando até o tabernáculo, até chegar lá e ver aquela coluna enorme e o tabernáculo. Aquela coluna não dá dúvida, Deus está ali. Jeová, aquele que libertou esse povo do Egito, está ali. E ele chega ali e já tem muitas outras pessoas como ele, sacrificando cordeiros, oferecendo, e aquele barulho, e aquela oferta sacerdotal. E quando ele chega, apresenta-se um sacerdote, e ele fala que quer oferecer um sacrifício. O sacerdote oferece um sacrifício, ele imola aquele cordeiro, derrama aquele sangue. E aí ele vai tentar entrar, o sacerdote fala: não, daqui para frente você não pode entrar, não. Daqui para frente só os sacerdotes podem entrar. Mas aí o sacerdote vai tentar entrar no santo lugar, o sumo sacerdote para. Ali, no santo dos santos, você não pode entrar. Só o sumo sacerdote pode entrar. Aí o sumo sacerdote vai entrar, o Senhor fala: para. No santo dos santos, você só pode entrar uma vez por ano, oferecendo sangue pelos seus pecados e em propiciação da multidão. E use nas suas roupas sinetes, porque se você for achado impuro na minha presença e cair morto, quem estiver lá fora vai ouvir que o sinete parou de fazer barulho, eles vão te puxar com uma corda, porque ninguém pode entrar no santo dos santos.
Aí talvez você falaria para o judeu, assim, o israelita, né? Deixa eu te falar uma coisa. Esse Deus revelou um mistério. Ele tinha um filho, eterno como ele. E esse filho ofereceu um único sacrifício perfeito pelos nossos pecados. E ele rasgou o véu que nos separa dele. Nós agora temos um novo e vivo caminho feito por Jesus Cristo. E nós ali, Belo Horizonte 2025, a gente leu lá, Hebreus. E o que Deus fala por meio do escritor de Hebreus é: então, irmãos, tenham ousadia e entrem. Entrem, porque não é pela sua santidade, não é pelo que você faz ou deixa de fazer, é pelo sangue. É só pelo sangue. Eu entro no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo. E eu fico imaginando esse israelita olhando para mim. O olho dele talvez encha de água. E ele fala: eu não consigo acreditar. A vida de vocês deve ser extraordinária. E aí eu penso que será a nossa vez de, com os olhos cheios d'água, a gente falar para ele: não é. Eu tenho falhado, por causa da minha incredulidade, de desfrutar disso todos os dias. Eu tenho falhado de desejar a comunhão com Deus como se fosse a coisa mais fundamental da minha vida. Eu tenho falhado de acessar esse santo lugar todos os dias. Eu tenho falhado numa comunhão com o Senhor. Mas o que você está fazendo? Eu estou vivendo igual vocês. Semanalmente, mensalmente, periodicamente, eu vou num lugar, eu ofereço um culto, ofereço um sacrifício, mas eu não desfruto da comunhão com Deus. Uma comunhão que foi aberta e disponível pelo sangue de Cristo. O Senhor tenha misericórdia de nós. Os irmãos conseguem entender a dor do escritor de Hebreus quando fala: o que faremos, irmãos, se nós negligenciarmos tão grande salvação? Porque nós não estamos falando de sangue de animais, nós não estamos falando de um lugar santo, um lugar separado, que inclusive tem aspectos que nenhum homem pode entrar. Nós estamos falando de uma nova realidade, feita por Jesus Cristo. Naquela cruz, o judeu olhou para ele e falou: cadê aquele que destrói o santuário e reedifica outro? Está aqui, irmãos. Todos nós podemos falar: o Senhor destruiu tudo aquilo que impediu o homem de ter uma comunhão profunda, verdadeira e sincera com Deus. E isso não é mérito nosso, é mérito do sangue do Cordeiro. Ele destruiu e reconstruiu uma nova casa, um novo santuário. Não negligencie essa salvação, irmãos. O que faremos se nós ultrajarmos o sangue da nova aliança? O que faremos se nós começarmos a reduzir nossa experiência com Deus, oferecendo sacrifícios, holocaustos e tentando ser aprovados por meio das nossas obras? Que o Senhor fale aos nossos corações, que Ele toque na nossa vida, que o inimigo seja envergonhado, que o inimigo seja calado diante do nosso Senhor, porque o único acesso que me dá diante de Deus é o sangue de Cristo. Único! Único! Eu não olho para mim, eu olho para o sangue. E é esse sangue que me faz: Senhor, eu tenho falhado tantas vezes, mas graças te dou, Senhor, porque o acesso continua disponível, o caminho não se fecha, porque é pelo sangue do teu filho. Eu queria convidar os irmãos, talvez, até vou mudar a música, da gente cantar Nada Além do Sangue, e temos isso como uma firmeza do nosso coração. Ali em Hebreus 6, quando o escritor de Hebreus está falando, que o Senhor não é homem para mentir, e Ele fez uma aliança conosco, o escritor fala ali assim: essa é a âncora da nossa alma, a promessa de Deus. E nós podemos então adentrar além do véu, não por nós, mas por Cristo. E não pelas coisas que eu fiz ou deixo de fazer, mas pelas coisas que Cristo fez por nós. Nada além do sangue. Que o Senhor fale aos nossos corações.